Vamos orar. Deus, em nome de Cristo Jesus, nós humilhamos diante de Ti, como servo do Senhor, eu também me prostro e me rendo diante do Senhor, declarando total dependência do agir e do mover do Teu Santo Espírito em mim e através de mim. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa nessa noite perdoar os nossos pecados, perdoa os nossos pecados, perdoa o meu pecado, o pecado de todos que estão ouvindo essa mensagem, perdoa, santifica, justifica, cobre-nos com Teu sangue, purifica-nos e seremos mais limpos, mais brancos que a neve. Por isso nós dependemos do Senhor, por isso nós dependemos da ação do Teu Santo Espírito. Pai, no nome de Jesus, que céus e terra sejam um, que seja feito aqui na terra, como está sendo aí no céu, ainda que de maneira virtual, invade cada lar, invade cada casa, de maneira poderosa, sobrenatural, de maneira notável, de maneira palpável, Espírito Santo, mas não permita que cada um saia da frente dessa televisão, saia da frente desses aparelhos eletrônicos, sem sentir a Tua presença. Por isso nós invocamos o Teu nome, declarando total dependência do agir do Teu Espírito. Fala conosco, nós nos humilhamos e nos submetemos à Tua palavra, nós humilhamos e nos submetemos ao Teu Espírito, declarando que o Senhor é dono de todas as coisas, poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Então realiza, cumpre todas as Suas palavras em nós. E usa mais uma vez esse meio de comunicação, esse altar, para nos ministrar, para nos ensinar, para nos transformar em homens e mulheres semelhante a Cristo Jesus, que crescia em graça, sabedoria e estatura, não só diante dos homens, mas também diante de Deus. Por isso nós queremos crescer, Deus. Nós queremos crescer em fé. Aumente a nossa fé, aumente a nossa paz, a nossa esperança nesses dias. Se revele de maneira poderosa, Espírito Santo. Nós dependemos do Senhor, nós dependemos do Teu Santo Espírito. No nome de Jesus, fala conosco. Amém e amém. Sabe, quando fala-se de promessa, eu creio que todos já ouviram alguma mensagem, já tiveram alguma palavra, já tiveram algo dito por Deus, dito por algum profeta do Senhor a teu respeito, e que talvez ainda não se cumpriu, mas vai cumprir, queridos. Creia nisso, que vai se cumprir. O que você precisa entender é que alguns instrumentos foram usados, talvez uma pregação no YouTube, uma pregação na rádio, um CD, um DVD, talvez um pastor sendo levantado e usado como profeta. Ele anunciou algo vindo da parte de Deus, tanto para mim quanto para você. A Bíblia diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele tenha prometido, Ele não vai cumprir? Deus, Ele é fiel. Se Ele prometeu, se Ele levantou cada um para ouvir essa mensagem ou para anunciar uma mensagem, significa que Ele quer cumprir um propósito na sua vida. Só que o que nós precisamos entender é que todas as palavras que nós recebemos, todas as promessas, tudo aquilo que você já recebeu de Deus, saiba de uma coisa: ela não é para ficar apenas e exclusivamente sobre você ou para você. Tudo que Deus fala, Ele age em nós, mas também através de nós. Nós temos que levar as promessas de Deus, nós temos que permitir que essas promessas nos toquem, mas também que essas palavras e essas promessas que Deus falou conosco, não só nos alcance, mas que passe por nós e alcance outras vidas, outras pessoas. Muitas promessas dos heróis da fé, que nós lemos lá no Hebreus capítulo 11, eles não viram se cumprir sobre a vida deles. Está se cumprindo em quem? Em nós. Ou seja, promessa para um, mas está cumprindo em outros. E eles estão felizes. Eu creio que eles estão felizes no céu, vendo o cumprimento dessas promessas se realizando, ainda que através de nós. Ou seja, não importa se é comigo ou se é com outra pessoa. O importante é ver o cumprimento da palavra de Deus se realizando entre os homens. E assim sempre será. Deus vai cumprir a sua palavra, Ele vai usar a sua palavra e Ele vai cumprir a sua palavra em nossos dias, em nosso meio. Não acredite, queridos, que quando você recebe uma palavra, ela é apenas para você. Saiba, ela é geracional. Deus, Ele não trabalha apenas no micro, Ele trabalha no macro, pensando num todo.
Amém? Diga amém aí. Ah, eu escutei. Amém. Abra sua Bíblia em Isaías 40. Quando a gente tinha um joguinho do Atari, do CCE antigamente, tinha alguns joguinhos que falava joguinhos demo, que significa de demonstração. Não é que é do diabo, demo de demonstração. E o piano está aqui no modo demo, demonstração. Está tocando sozinho. Isaías 40, verso 1 diz assim: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe, que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor, por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelado, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos serão aplanados. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Aqui Deus está levantando o profeta, no período de Isaías, para liberar uma mensagem sobre o povo, que chegaria um tempo onde uma voz, a glória do Senhor viria através de um homem, proclamando o fim dos pecados da humanidade, o fim dos pecados de Jerusalém, o fim dos pecados de Israel. Ele está anunciando, Isaías está anunciando, que estava chegando o fim de todo o sofrimento do povo, que eles veriam ao final desse sofrimento, no final deles terem passado por provações, por exílios, tantas outras coisas, que eles veriam a glória de Deus. Mas a real é que essa palavra não se cumpriu nos dias de Isaías, não se cumpriu naqueles dias. Essa palavra, essa promessa, ela veio se cumprir no Novo Testamento, através da vida de um homem, de um profeta. O povo, queridos, no período de Isaías, voltou a pecar. Era mais ou menos assim: o povo pecava, Deus levantava um profeta, o profeta anunciava que o povo deveria fazer para se arrepender dos seus pecados, para que Deus pudesse voltar a ser Deus na vida deles. O povo se arrependia, Deus levantava o povo ficava bem, prosperava. Depois lá na frente o povo desviava de novo, aí Deus levantava outro profeta, e assim foi. E nesse período não foi diferente. O povo voltou a dar mancada, o povo voltou a pecar, o povo voltou a consultar outros deuses, voltou a adorar outros deuses, se desviou dos caminhos do Senhor, se esfriou, vieram muitos decretos e o povo se esfriou. Então o que Deus fez? Deus levantava outro profeta, anunciava a redenção, anunciava a salvação, anunciava o seu amor. Então o povo voltava de novo para perto de Deus. Então Deus continuou levantando, mesmo depois de Isaías anunciar que estava chegando o fim de todos os pecados de Israel, que eles viriam a glória de Deus, mas mesmo assim eles voltaram a pecar. Então Deus, depois de Isaías vieram outros profetas, o povo continuou a pecar, a se arrepender, a pecar e a se arrepender. Só que o que não aconteceu nesses tempos passados, nos profetas do Antigo Testamento? Eles não viram a glória de Deus. Eles não viram a glória de Deus. E quando foi que o povo de Israel viu a glória de Deus? Foi exatamente quando o seu filho Jesus, quando Deus envia seu filho ao mundo,
para morrer e sofrer em prol de todos nós. João 3,16, porque Deus enviou seu Filho unigênito a todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus faz o que? Ele envia seu Filho para morrer pelo meu e pelo seu pecado. A partir de então, o que nós poderemos entender é que o que é glória de Deus é a presença de Deus manifesta. E Deus enviou a sua glória em forma de pessoa à terra, na pessoa de Jesus Cristo. Só que aquela palavra, aquela promessa lá atrás de Isaías precisava se cumprir. Uma voz que clama no deserto precisava se levantar para anunciar a chegada do Messias, para anunciar a chegada de Jesus em meio aos homens. E aí nós vemos a história de um homem chamado João Batista. João capítulo 1, verso 19 diz assim: lembrando que tem célula terça-feira, esqueci de avisar, tá bom? Só que é pelo aplicativo Zoom. Aí cada diácono, cada líder de célula, cada líder de ministério chama seu time, chama seu grupo de pessoas, sua célula que você pertence. E aí às 8 horas tem célula normal, tá bom? Só que virtual. Aí diz assim: esse foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Pois és tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu-lhe: não. Pois, declara-nos quem és, para que demos uma resposta àqueles que nos enviaram, que dizem respeito a ti mesmo. Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram entre os fariseus, e perguntaram-lhe: então, por que batiza se não é o Cristo, nem Elias e nem profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar as... Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Queridos, essa é a história de João Batista. Vamos cortar isso, senão fica muito extenso. De Jesus, ele é levantado como um profeta, mas ele nem sabia que ele era profeta. Jesus anunciou que não haveria profeta maior do que ele. E ele é levantado e ele vem na geração de Jesus fazer o quê? Jesus, ele vinha no seu tempo anunciar remissão dos pecados. Ele gritava na beira do Rio Jordão, ele ficava gritando: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Queridos, é mais ou menos o que nós estamos vivendo hoje. Essas lives, elas estão entrando em muitos lares, declarando: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Daqui a pouco Jesus volta. Se você não entendeu o recado, você fica. Então aceita Jesus logo aí na sua casa, que é melhor. Mas João Batista estava lá declarando: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. E aqueles que se arrependiam, eles iam na beira do Rio Jordão, eles proclamavam qual era o seu pecado. João Batista falava: está perdoado, entra no Rio Jordão, e já era batizado ali mesmo. O que João estava fazendo com aquela multidão? Preparando a multidão
para receber aquele que viria após ele. João Batista estava preparando uma nação, João Batista estava preparando o mundo. Através de uma mensagem, João Batista estava preparando a humanidade para receber Jesus. E aí, chegam algumas pessoas e perguntam: quem é você? Você é profeta? Você é Elias? Você é o Cristo? E fala: não, eu sou eu sou aquele que o profeta Isaías pronunciou lá atrás. Eu sou o cumprimento da promessa daquele homem. Aquele homem proclamou lá atrás: voz que clama no deserto. E eu sou essa voz que clama no deserto, porque João Batista estava pregando no deserto. E para pensar, as multidões, a Bíblia diz que toda Jerusalém, o povo ia na beira do Rio Jordão, no deserto lá, para ver João Batista pregar. Ou seja, ele tinha algo divino, atraía as pessoas. Ele tinha algo poderoso que ele carregava, algo sobrenatural em sua mensagem. Por mais simples que fosse: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Mas a compreensão de como aquilo era recebido proporcionava uma mudança genuína e verdadeira, e espontânea e imediata na vida das pessoas. Então eles se arrependiam dos seus pecados e eram batizados. E João Batista fazia isso: levava o povo ao arrependimento e batizava o povo. No intuito de quê? De preparar o caminho para aquele que viria após ele. E quem viria após João Batista? Jesus, no qual o próprio João Batista diz: eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Vem alguém que é mais poderoso do que eu batizo com água, mas vai vir aquele que batiza com fogo, no Espírito. João Batista, ele estava vivendo o cumprimento de uma promessa. E aquela promessa não só alcançou a sua vida, mas alcançava outras vidas, porque ele anunciava o Evangelho, ele pregava. Só que eu não vou ficar falando muito de João Batista, não. Eu vou falar algo que saltou aos meus olhos aqui, que foi: eu sou a voz do que clama no deserto. Uma voz que clama no deserto. Hoje, muitos estão passando pelos seus desertos, com todo esse cenário, com toda essa situação, com tudo que nós estamos vivendo. Há um deserto em seus lares, há um deserto e uma incerteza na sua vida profissional, há um deserto e uma incerteza na sua vida financeira, há uma insegurança. No deserto, queridos, você não sabe o que vai acontecer à noite. Os bichos que podem vir te atacar, é uma incerteza, é uma insegurança. No deserto, é só você e você. Se você não tiver Deus, é só você e você. Há também no deserto um isolamento social, como nós estamos tendo. Hoje as pessoas estão trancadas dentro de suas casas, isoladas, e recebendo todo tipo de informação. Seja uma pregação levando uma mensagem de amor, de paz, de esperança, de fé, mas seja uma notícia ruim: só morre gente, não para de aumentar o número de mortes, só isso está acontecendo, o bicho está aumentando, o bicho está multiplicando. Para pensar você num deserto. Vocês lembram do desenho do Pica-Pau? A gente estava conversando sobre ele outro dia, que de um lado tinha um anjinho e do lado tinha um capetinha falando na orelha dele. No deserto, queridos, ou você vai ouvir a voz de Deus, ou você vai ouvir a voz da sua alma, a voz de Satanás. E nós estamos vivendo um período deserto. Você vai na rua, está tudo deserto. E como pode uma mensagem hoje chegar à vida das pessoas? Somente dessa maneira, virtual. As casas hoje viraram deserto. Muita gente está dentro dos seus lares sem esperança nenhuma. Tudo que eles vê é uma seca acontecendo. Só que a figura do deserto, queridos, ela pode ser usada tanto de maneira negativa quanto de maneira positiva dentro da Bíblia. A Bíblia diz que o próprio Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto.
E lá ele foi provado, lá ele foi tentado, mas lá também houve sinais, milagres, lá houve uma revelação da autoridade divina de Jesus. Então não aconteceu só coisas ruins, não houve só escassez de fome, ele não só teve fome no deserto, houve manifestação da sua autoridade. Então deserto dentro da Bíblia representam também coisas ruins, quanto coisas boas. No sentido negativo, o deserto ele é símbolo de pecado, de um lugar de castigo, de isolamento, como consequência por algo que eu cometi, por algo que aconteceu na minha vida de errado. Um lugar que nós temos que passar como consequência, o fruto dos nossos erros e das nossas decisões. Por exemplo, se você pegar um homem ou uma mulher que traiu, e essa família tinha, por exemplo, igual a família do Rodrigo, muitas meninas em casa, assim, muitas crianças em casa, muitos filhos, cachorro, gato, papagaio. De repente, o que acontece? Há uma separação, há um divórcio, há um adultério, há uma separação. Da noite para o dia, queridos, um desses vai viver um isolamento total. Então o homem que traiu a mulher vai ver sua mulher indo embora de casa com seus filhos, vai levar o cachorro, vai levar tudo, e essa pessoa vai ficar dentro do próprio ambiente, isolado, como um deserto. Aquilo que tinha barulho já não tem mais, as crianças correndo já não tem mais, vai ficar só você dentro da casa e os cachorros, olhem lá. A casa virou um lugar inóspito, deserto, sem sentido, como consequência do pecado, como uma consequência errada. Salmo 95 diz assim, verso 8: você tem que beber água, porque de vez em quando dá umas balançadas aqui assim, ó. Tipo labirintite, você pisca assim, parece que está. Não endureças o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto, quando os vossos pais me tentaram, colocando-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado e não conhece os meus caminhos. O que tinha acontecido? O povo, havia acontecido as 10 pragas, o povo estava clamando por libertação, por uma nova história, por uma nova vida. Moisés vem lá, é usado por Deus, a gente vê as pragas acontecer, a gente vê através de Moisés as pragas cessarem. Aí a gente vê lá quando o sangue é passado nos umbrais e o anjo da morte vem e não toca naquelas pessoas. Aí o faraó pega e fala assim: sobe com todo esse povo daqui, pode ir embora, está tudo liberto. E esse povo sai. Esse povo tinha a caminho da sua história a terra prometida, um lugar onde eles seriam abençoados e recomeçariam a sua vida e sua história. Uma viagem que levaria 40 dias, levou 40 anos. E eles ficaram presos aonde? No deserto, pelos seus erros, pela sua murmuração. Por que o povo ficou no deserto? Porque ao invés de confiar em Deus, apesar de terem visto Deus fazer grandes sinais, grandes milagres, grandes prodígios, de libertar o povo, de livrar o povo da escravidão de Faraó, o povo, ao invés de confiar plenamente na voz que vinha de Deus através da vida do profeta Messias, eles não fizeram isso. Eles começaram a reclamar, eles começaram a murmurar, eles começaram a questionar a liderança de Moisés. Ou seja, eles não escutaram a voz profética no deserto. João Batista disse: eu sou a voz que clama no deserto. E o povo lá no período de Moisés não ouviu a voz que clamava no deserto. Eles não escutaram a voz de Deus através da vida de Moisés. Eles escutaram a voz das suas almas doentes, das suas almas rebeldes. E quando você não escuta a voz de Deus, e quando você não honra a voz do Moisés na sua vida,
sua história vira um inferno. Você fica preso em uma situação por vários anos, você fica num deserto por muitos anos, sem conseguir ver luz, sem conseguir ter esperança no fim do túnel. Por quê? Porque não ouviu a voz de Deus. Quantas pessoas não caem nos mesmos erros, mas já receberam conselhos, continuam cometendo os mesmos erros. O que essa pessoa está fazendo? Está vivendo num deserto, como o povo ficou rodeando durante 40 anos, dando volta em círculos. Assim é as pessoas que não escutam a voz do profeta, assim são as pessoas que não escutam a voz de Deus. Elas continuam cometendo os mesmos equívocos, os mesmos erros, os mesmos pecados. Isso se torna um ciclo vicioso, os mesmos problemas. Assim como o povo então ficava andando em círculo no deserto, assim é quem não ouve a voz de Deus, assim é quem não ouve a voz de um profeta. Repete assim comigo. Você que está na sua casa, repete assim comigo. Eu preciso. Pode repetir, os que estão aí. Eu preciso escutar a voz profética da minha vida, pois ela é a voz que clama no meu deserto. Aleluia. Queridos, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, a voz de um líder, a voz de um profeta, a voz de um pastor, é a voz que está clamando quando você é aconselhado na sua história, na sua vida, quando você é discipulado, quando você se abre para ouvir realmente o que Deus quer falar com você. É a voz que está clamando em um deserto na sua vida, em um lugar que não tem vida, em um lugar que está seco, árido, sem nada ao seu redor, e que Deus quer levar vida, quer trazer prosperidade, quer fazer florescer, quer fazer crescer as coisas. É a voz de Deus, é a voz do profeta, é a voz do profeta. E se você não se abre para essa voz, existem áreas na sua vida que vai ficar um deserto. E deserto no sentido de coisas negativas, de coisas ruins. Porque você vai falhar, você vai continuar cometendo os mesmos erros, equívocos e pecados. E vai dizer, mas eu não consigo ser curado, pastor, eu não consigo ser curada. Você está disposto a ouvir a voz que clama no deserto? Você tem que estar disposto a ouvir a voz que clama no deserto. A voz que clama no deserto. Você tem que estar disposto a ouvir essa voz. No sentido positivo de todas essas coisas, no lado bom do deserto, como eu disse, Jesus foi provado, ele foi tentado, mas houve um lado bom de quando ele estava no deserto. No sentido positivo, queridos, a solidão, a solitude, até mesmo a hostilidade do deserto, também é usada na Bíblia, para representar um lugar onde Deus prova o seu povo que foi escolhido. Ele também é aperfeiçoado em desertos, mas também Deus se manifesta em amor no deserto. Ele também não desampara o seu povo no deserto. Salmo 78:15 diz assim: no deserto fendeu rochas e lhe deu a beber abundantemente como de abismos, ou como se fosse cachoeiras. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar a água dos rios. Salmo 107:4 diz assim: andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidades em que habitassem. Famintos e sedentos, desfaleciam neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Ou seja, aqueles que um dia estiveram no deserto, como o deserto
deserto também é sinônimo de coisas erradas, de provações. O deserto também é sinal de que Deus age, de que Deus manifesta o seu amor, a sua misericórdia. Ele manifesta seus sinais, as evidências para aquele que é seu povo. Ele cuida do povo. Nós acabamos de ler um texto de um povo que estava no deserto e sua alma estava desfalecendo de sede. A Bíblia diz que Deus deu água ao povo e ainda endireitou, mostrou qual era o caminho que eles deveriam seguir para voltar para a sua cidade, para voltar para a terra que eles estavam habitando. O significado de deserto fala da vida de um cristão que tem que depender completamente da vida abundante com Deus. Somente uma vida abundante com Deus faz a gente sobreviver em um mundo hostil, cheio de deserto no qual nós iremos passar. Somente uma vida plena em Deus faz a gente sobreviver em um mundo como hoje nós estamos vivendo. Deserto, hostil, inseguro, que só fala de morte, que só fala de desgraça. É uma vida plena com Deus que pode trazer solução em meio a esse caos. Não existe outra solução senão Deus. Senão Deus. O deserto na Bíblia é um símbolo onde Deus demonstra o seu poder, a sua presença, a sua perseverança, a sua proteção sobre o seu povo. Deus cuidou, Deus livrou e expressou seu amor por Israel ainda no deserto. Ainda no deserto. Então deserto, queridos, fala pode ser de coisas ruins relacionadas ao seu pecado, às suas decisões. Talvez você esteja vivendo um período de solidão agora, por consequência dos seus erros, por consequência das suas escolhas, porque todo mundo avisou, porque todo mundo falou, não faz, não fica, não vai, e você optou em fazer, você acabou escutando mais a sua alma, e deu ruim. Agora você está sozinha, agora você está sozinho, está passando por um processo de solidão, deserto na sua vida, como consequência de uma escolha sua. Mas deserto também é sinônimo e representa coisas boas que Deus se manifesta em nossa vida. Abacuque 3 diz assim: o profeta Abacuque entoou esta oração: ouvi a teu respeito, Senhor. Estou maravilhado com tuas obras. Neste momento de tanta necessidade, olha isso, como é atual a Bíblia. Nesse momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. E em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. O que o profeta está falando? Ele está dizendo assim: eu sei que o Senhor pode falar que nós estamos no deserto por causa do nosso pecado, que o Senhor pode se irar e nos permitir que aconteça algo sobre nós. Mas lembra da tua misericórdia. A tua misericórdia sobrepõe o juízo. Vejo Deus atravessar os desertos, vindo de Edom. O santo vem do monte Parã. Seu esplendor envolve os céus, e a terra se encheu de seu louvor. Olha o que o profeta está falando. Havia uma calamidade, havia uma escassez, havia um momento que igual nós estamos vivendo hoje, de necessidade, de escassez, de calamidade. E o povo estava no deserto. Então ele entoou uma oração, e porque ele ouviu falar a respeito do Senhor. E a Bíblia diz: vejo Deus atravessar os desertos vindo de Edom. Vejo Deus atravessando o deserto. Queridos, o que eu declaro hoje como profeta Abacuque, eu vejo Deus atravessando essas lentes, esses celulares, e entrando na vida de muitas pessoas, de muitos lares. Eu vejo Deus atravessando desertos essa noite. Eu vejo Deus entrando em casas, em pessoas, nessa hora, nessa noite, de maneira real, palpável e poderosa. Eu vejo Deus, assim como o profeta Abacuque declarou. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é atual. Seu esplendor envolve os céus, e a terra se enche do seu louvor. Aleluia. Deus está invadindo muitos lares.
Muitas pessoas estão se sentindo no deserto, inseguros, desacreditados, e Deus está entrando agora aí, trazendo sinal de esperança. Portanto, queridos, há um lado bom quando nós passamos por um deserto. Se por um lado a vida de um cristão é movida de desafio e de fé, de deserto, de lutas, de provações e tentações, por outro lado, os crentes também têm que enxergar uma forma mais nítida da providência, do milagre e da solução de Deus para as nossas vidas em meio ao deserto. Ou seja, todos nós temos ou passamos por desertos. Todos nós temos ou passamos ou passaremos por deserto por algum motivo, ou por consequência das nossas decisões, dos nossos pecados e dos nossos erros, ou por uma provação de Deus. Deus vai provar aqueles que são seus, Ele vai ver o seu nome ser glorificado e exaltado. Deus vai permitir algo para nos moldar, para nos fazer nos crescer em fé. O que irá nos diferenciar, queridos, e como nós sairemos desse deserto, é exatamente a voz. É a voz que clama no deserto. O que faz a gente sair do deserto o mais rápido possível é ouvir a voz que clama no deserto, é ouvir a voz de Deus. Se você for na mídia, nos fofoqueiros de plantão, se você for na sua alma doente, no deserto, muito mais tempo. Agora, se você for escutar no deserto a voz profética de Deus, o deserto se tornará apenas um lugar onde você vai ver a glória e a manifestação de Deus agindo em você e através de você. Deserto, como João Batista fez, é lugar de preparar o caminho do Senhor. Deserto é lugar de preparar o caminho do Senhor. Para quê? Para que o Senhor possa agir em nossa história, para que o Senhor possa agir em nossas vidas. Ele não vem se não houver obediência à sua voz. Ele não vem se houver rebeldia. Ele não vem se houver murmuração contra a voz profética. Ele não vem. Nós precisamos ouvir a voz profética de Deus, a voz que clama no deserto. Há um clamor agora. Há um clamor. O Brasil está deserto, e a igreja se levanta mais uma vez em jejum e oração, como a voz que clama no deserto, para trazer solução a essa nação. É o que nós estamos fazendo nesses dias, exatamente no dia de hoje. A voz, eu falei um pouquinho do deserto, mas e a voz? Ezequiel 43:2 diz assim: de repente, a glória de Deus, do Deus de Israel, surgiu, vindo do leste. O som da sua vinda era como o rugido de muitas águas revoltas. Em toda a paisagem se iluminou com a sua glória. A voz do Senhor é como a voz de muitas águas. Ezequiel 1:24 diz assim: quando voavam, o estrondo de suas asas soavam para mim como ondas do mar quebrando na praia, como a voz do Todo-Poderoso, ou como gritos de um grande exército. Quando os seres pararam, abaixaram as suas asas. Apocalipse 1:15. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Percebam que a Bíblia está dizendo que a voz que clama no deserto, a voz profética no qual nós estamos falando, é uma voz como voz de muitas águas. Tanto em Ezequiel como em Apocalipse, Deus
A Bíblia nos mostra que a voz de Deus é como uma voz de muitas águas. E só quando você vai em algum lugar que tem muitas águas, como a praia, você tem noção de quando a onda quebra na beira do mar, o barulho que faz. Faz um barulho, claro que é maravilhoso, é espetacular, ainda mais presenciar estando na praia. Mas essa voz, queridos, essa voz de muitas águas, perceba, deserto e muitas águas. A voz do Senhor é como a voz de muitas águas. E tudo que você mais precisa no deserto é do quê? De água. De água. Porque a água refrigera a tua alma, a água refrigera o corpo, a água te mantém de pé, a água é vida. A água é vida. Essa água, queridos, essa voz que clama no deserto, é a voz diretamente de Deus vindo ao seu encontro, ou diretamente vindo dos céus, Deus te ministrando, ou vindo através de um profeta. Em todos os sentidos que nós acabamos de ler, essa voz se assemelha à voz de muitas águas. A ideia, queridos, não é que a gente nunca mais vai escutar outro tipo de voz, ou de vozes. Nós iremos escutar várias outras vozes em nossas vidas. Você imagina Jesus quando ele andava, presta atenção, por que Jesus se retirava? Jesus se retirava para orar, e ele deixava lá todo mundo, ele se afastava, ele subia nos montes, ele orava, gastava 3, 4 horas orando, buscando a Deus, para ouvir a voz de Deus sobre aquilo que ele tinha que fazer naquele dia. Quando ele saía, ele entrava na multidão, ele entrava nos vilarejos, nas cidades, o que acontecia? Vinha uma multidão, e aquela multidão, cada pessoa gritava a sua necessidade, eram muitas e muitas vozes, mas Jesus já tinha escutado a voz de Deus, então ele já sabia o que ele tinha que fazer. Muitas vozes vão continuar nos cercando, mas quando eu escuto a voz de Deus, que clama no meu deserto, eu sei exatamente o que fazer, porque ela me traz paz, ela me traz segurança, ela me traz refrigério. Então a ideia não é que nós nunca mais vamos escutar a voz de ninguém, mas que nós temos que ter discernimento para saber que a voz de Deus deve encobrir a voz e os outros ruídos. O que Jesus fazia naqueles dias, ele estava caminhando, uma multidão cercava, uma multidão tocava Jesus, era fariseu gritando, era religioso gritando, era doente, era paralítico, era todo mundo gritando no ouvido de Jesus. Ele continuou ouvindo várias vozes, mas a voz de Deus, aquela que ele escutou na sua intimidade, encobria tudo aquilo que vinha no seu dia a dia. Ele sabia exatamente o que fazer, porque ele gastou tempo com Deus, porque ele levou a palavra de Deus, ele ouviu a palavra de Deus. E nós, queridos, precisamos dar lugar em nossas vidas para a voz de Deus, para que ela opere em nós, para que a gente dê liberdade dela nos transformar nas áreas mais remotas, nas áreas mais desertas da nossa vida. O que determina, queridos, se ele está como voz de muitas águas na sua vida, o que determina isso? Por exemplo, você pode tirar uma foto. O que determina a altura do som na sua vida? Você pode tirar uma foto, ir na praia, tirar seu chinelo, ir lá na beira da praia, e aquele barulho daquelas ondas, bem pertinho, você está lá bem perto das ondas, né, Vitor? Lá no rio, é mole. E você pode tirar uma foto lá no calçadão, vendo aquelas ondas quebrar. O que vai diferenciar você é a distância que você está dessas ondas, dessa voz de muitas águas. O que determina se a voz que você está escutando é como voz de muitas águas, é a voz realmente de Deus, é o quão perto nós estamos dele. É o quão perto nós estamos dele. Por exemplo,
um pai quando tem que gritar com o filho. Porque um pai tem que gritar com o filho dentro da sua própria casa. Para ver se de alguma maneira a mensagem que ele está anunciando ao longo da sua caminhada como pai, o filho vem entender. Assim, esquece o que eu falei. Por que um pai grita com o filho? Porque o filho, apesar de estar perto, está longe do pai. Ele está perto só presencialmente, mas a sua mente, o seu corpo, sua mente, o seu espírito estão longe. E ele na realidade acaba fazendo o que lhe dá na telha e não o que o pai lhe falou. Então por que um pai tem que gritar às vezes? Não estou dizendo que é normal, mas precisa gritar. Porque o filho, mesmo perto, está distante. Se o filho estivesse perto o suficiente do pai, o pai não precisa gritar, porque o filho ouve a voz do pai, como voz de muitas águas. Assim é Deus com nós. Assim é Deus com nós. Isaías 30, 21 diz assim: e seus ouvidos ouvirão uma voz. Olha só, Deus revelando o Espírito Santo lá atrás, a ação do Espírito Santo lá atrás do profeta Isaías. E os seus ouvidos ouvirão uma voz atrás de você dirá: este é o caminho pelo qual devem andar. Quer se voltem para a direita, quer se volte para a esquerda. Sabe, quando nós estamos próximos de Deus, eu não sei você, mas quem está próximo de Deus, está sensível à voz de Deus, está disponível a obedecer à voz de Deus. Não sei se você já teve uma experiência. Puxa, eu creio que é Deus falando comigo para me ligar para tal pessoa. E aí você liga, realmente a pessoa estava precisando de uma ligação. Puxa, estava ouvindo a voz de Deus. E aí Deus falou para mim: vai lá, entrega tal coisa na casa daquela pessoa, ou abençoa aquela pessoa. É você, por você estar próximo à voz de Deus, próximo a Deus, você escuta com clareza a voz de Deus. Ele não precisa gritar. A Bíblia está dizendo que é exatamente assim. Uma voz atrás de você dirá: este é o caminho, anda para a direita ou anda pela esquerda. Não sei se você já passou isso dirigindo o carro, mas eu já passei. Uma voz dizer: vira aqui, vira aqui, vira aqui. E aí você vira e acaba dando certo. Uma voz atrás de você. É a voz do Espírito Santo. É a voz de muitas águas. Porque ela é, como que fala quando? Ela é irreconhecível. É isso? Ela se distingue das outras vozes. Você sabe exatamente quando é a voz de Deus e quando é a voz da sua alma. Quando você está perto de Deus. Quando você está perto de Deus. Por quê? Porque vem muitas vozes. São vozes de tentação, são vozes do desânimo, são vozes do medo nesses dias. Agora o que nós precisamos fazer mesmo é obedecer e estar próximo o suficiente de Deus para saber que Ele está atrás de nós, nos guiando e nos conduzindo. Uma coisa fica clara: se eu e você iremos passar a eternidade com Cristo, nós precisamos preparar o caminho do Senhor, endireitar as veredas e os ermos, e isso só será endireitado ouvindo a voz de Deus, a voz que clama no deserto, porque no deserto há morros, há vales, há buracos, há caminhos errados, e só vai endireitar a sua vida quando você escutar a voz de Deus. E Deus está nesses dias usando a mídia, usando a internet, esse meio de comunicação, para endireitar o caminho de muita gente, porque Jesus está voltando. Então esta é uma voz que clama no deserto: endireitai os caminhos do Senhor, preparai os caminhos do Senhor, porque é chegado o tempo em que o Senhor volta para buscar a sua igreja. Então essa mensagem é uma mensagem para você se endireitar, para você se consertar, porque Deus está voltando. Porque Deus está voltando. Aleluia. Por que João Batista declarou: voz do que clama no deserto, endireitai os seus caminhos, endireitai as suas veredas, endireitai tudo, coloca tudo em ordem. João Batista, no linguajar de hoje, falava assim: galera, arrependam-se, coloquem sua vida e sua casa em ordem. Jesus está perto, Ele está por vir. E semana que vem, na Páscoa, no domingo de Páscoa, eu vou dar continuidade a essa mensagem, a mensagem que João Batista pregou.
Você precisa ouvir a voz de Deus que clama no seu deserto. Essa voz pode transformar o caos em bênção. Porque Ele transforma o deserto em um caminho onde o Senhor possa pisar e vir. Endireitai o caminho do Senhor. Endireitai o caminho do Senhor. Hebreus 3:7 diz: por isso, o Espírito Santo diz: hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o vosso coração, como eles fizeram na rebelião, quando se puseram à prova no deserto. Deus está falando com você hoje. Deus está falando que você precisa ouvir a voz dele em algumas áreas da sua vida. Tudo que está acontecendo hoje, através dessas pregações online, está alcançando muitas casas, muitas pessoas. O que está acontecendo é que o vírus tentou paralisar a igreja, mas deu um tiro no pé. O que está acontecendo é que nós estamos alcançando muito, mas muito mais pessoas, muito mais lares, muito mais casa. Nós estamos pregando para muito mais gente, ou seja, é a voz que clama no deserto. Como João Batista, nós se levantamos nesse dia como uma voz para proclamar no seu deserto: endireitai as suas veredas, consertai a sua vida, saia do pecado, porque Jesus está voltando, o Messias está voltando. Só que Deus chamou João Batista na sua geração. E quem são os João Batista dessa geração? Somos nós. Nós somos o João Batista dessa geração. Nós temos que ser essa voz que clama ao meio do deserto. Nós temos que ser essa voz que chega em algumas pessoas e declara o amor de Cristo, a paz de Cristo, o conserto, a retidão, a redenção de Cristo. Só um pouquinho para você entender do que eu vou pregar semana que vem. João Batista disse que após ele viria alguém que era maior do que ele. E de repente ele olha nos montes. E João Batista não havia se encontrado com Jesus ainda. Mas o Espírito revela quem ele era. E João Batista revela assim: eis o Cordeiro de Deus. Vejam. Ele declara: olhem, vejam. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu vou pregar sobre isso semana que vem. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas sabe por que João Batista falou vejam? Porque quando um sacerdote levava o cordeiro para ser sacrificado e levar como remissão de pecados, os pecados do povo e dele mesmo como sacerdote, ele levava e sacrificava. Quando uma pessoa ela olhava para o cordeiro, tudo que tinha de ruim nela era transferido para o cordeiro, e tudo que havia de bom no cordeiro era transferido para a pessoa. Tudo que havia de ruim em nós, Jesus levou na cruz. E tudo que tinha de bom no Cordeiro, Ele deu para nós, o seu Espírito Santo. Por isso João Batista falou: vejam, olhem, observem. Mas isso é para a semana que vem. João capítulo 1, para acabar, diz assim: afinal, quem é você? Precisamos de uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que você tem a dizer de si mesmo? João respondendo com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor. Essas mensagens nesses dias estão exatamente como de João Batista. Eu sou a voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor. Prepare o caminho para a volta do Senhor. Prepare o caminho para a volta do Senhor. Eu estou como João Batista nessa noite,
proclamando e clamando no deserto: preparem o caminho para a volta do Senhor, endireita a tua casa, endireita as tuas veredas, se conserta, se arrepende dos seus pecados. O que precisa abrir mão, abre mão. O que precisa abandonar, abandone. O que precisa largar, largue. Mas seja conectado com Deus, porque Deus está voltando, e Ele não quer te pegar de surpresa, como pegou aquelas insensatas, aquelas virgens insensatas. Ele quer te levar para as bodas do Cordeiro. Quantas pessoas já não ouviram a palavra? Quantas pessoas já não ouviram o profeta pregar? Quantas pessoas você já não ouviu pregando? Quantas? Porque ao invés de reconhecer a voz profética de Deus, você humanizou essa palavra. Por que você fez isso? Isso significa que você continua rodeando, andando em círculo em alguns desertos. A voz do Senhor é como voz de muitas águas. Voz do que clama no deserto. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Preparai o caminho do Senhor. Você pode ser uma voz na sua família. Você pode ser uma voz na sua casa. Você pode ser uma voz profética. Porque tem gente que é um deserto hoje. Eu estava escutando o testemunho de um diácono da igreja. Ele falou que estava assistindo a pregação junto com sua mãe, sua irmã, com seus pais, na casa dos seus pais, acabando a pregação. Sabe o que ele fez? Ele foi o João Batista. Ele preparou o caminho do Senhor. Ele fez o apelo para sua mãe, ele fez o apelo para sua irmã, e elas entregaram sua vida para Jesus. O que ele foi? Ele foi a voz que clama no deserto. Aquelas pessoas hoje estão se preparando para a volta de Jesus. Elas serão salvas. Elas serão salvas. Você é uma voz. Quem é você? Estão perguntando, afinal, quem é você? O mundo quer uma resposta de quem é você. Nós precisamos voltar e declarar: nós vimos João Batista. Não sabíamos quem ele era. E ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Preparem o caminho do Senhor. Aleluia. Fecha teus olhos aí onde você está nesse momento. Fecha teus olhos aí na sua casa. É rápido, por favor, fecha teus olhos. Voz do que clama no deserto. Deserto é lugar de solidão, de estar só, está cheio de dúvida, cheio de incerteza, cheio de inquietude. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Como um profeta nessa noite, eu vim como uma voz que clama no deserto, profetizar sobre a sua vida, profetizar sobre a sua casa, que você precisa entregar a sua vida para Jesus, e que você está entregando a sua vida para Jesus. Essa é a maneira de começar a endireitar o caminho. Essa é a maneira de começar a endireitar o caminho. Endireitai o caminho do Senhor. Preparem o caminho para a vinda do Senhor. Preparem o caminho para a volta do Senhor. Você que está na sua casa, não dispersa não. Não dispersa não. Fecha teus olhos. Quero falar diretamente com você que nunca entregou a sua vida para Jesus, que nunca fez uma oração de renúncia. Talvez você diga, mas eu sou católico, eu sou espírita, eu sou umbandista. Isso é a religião. E eu não estou falando de religião. Eu estou falando de Jesus. Deus, Ele é Deus. Eu queria que você nessa hora pudesse entregar sua vida a esse Deus. Todos nós temos nossas religiões, mas entregue a sua vida a esse Deus. Você que está nos escutando, que tem o desejo de entregar a sua vida para Jesus, essa voz foi liberada e ela entrou na sua casa. Ela te alcançou onde você está. Essa foi a voz profética, a voz como voz de muitas águas alcançando você no seu deserto. E o que eu preciso fazer então, pastor? Entregar a sua vida para Jesus. Você que está agora nos ouvindo e tem o desejo de entregar a sua vida para Jesus, coloca a mão no teu coração agora.
Coloca a mão no teu coração. Não tenha vergonha. Ele não teve vergonha de você. E repete assim comigo. Aonde você está? Não tenha vergonha das pessoas que estão ao seu redor. Não tenha vergonha. Porque a sua salvação depende só de você. Depende só de você. Com a mão no coração, repete assim comigo. Jesus. Jesus, Nessa noite, eu ouvi a voz profética. E ela clamou no meu deserto. E o que eu sei, é que essa voz é como voz de muitas águas. Porque eu já posso sentir o refrigério, a paz e a segurança que ela proporciona. Jesus, nessa noite, eu reconheço. Ou nesse dia, nessa tarde, nessa noite, eu não sei em que horário você está escutando essa mensagem. Jesus, nesse momento, eu entrego a minha vida para o Senhor. Eu reconheço que Jesus veio ao mundo em carne, morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia e hoje vive. A ti, Jesus, minha vida de maneira irrevogável. E toca, Deus, os meus familiares, de maneira que eles também entreguem suas vidas a Jesus. Assim eu oro, crendo no teu agir e no teu mover, Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus eu te peço, não permita que nenhuma ave de rapina venha roubar a semente que foi plantada no coração dessas pessoas. Nós repreendemos toda ação do inferno contra a vida dessas pessoas, no nome de Jesus. Nós declaramos o sangue do Cordeiro, a cobertura da igreja sobre a vida deles, no nome de Jesus. E se prepara para uma grande transformação. Se prepara para começar a ouvir a voz de Deus. Se prepara para começar a ter sonhos. Se prepare para começar a ter revelações. Se prepare para o melhor de Deus. Deus está vindo ao teu encontro. A voz do que clama no deserto. Chegou onde estava deserto a sua vida. Chegou onde estava escassez. Chegou onde estava seca. Deus vem com prosperidade. Deus vem com cura. Deus vem com salvação. Deus vem com a solução. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. E você está preparando o caminho para Ele. Ele está voltando. Ele está voltando. Se conserte com Deus. Se alinhe com Deus. Aleluia. Aleluia. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Aleluia. Te adorarei, aleluia. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões.
restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Me sustentas quando não sinto, quando não vejo, quando não sinto, quando não vejo. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustentas quando não vejo, quando não sinto, quando não vejo. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, de maneira poderosa, que essa mensagem seja a voz que clama no deserto, Pai. Que essa mensagem entre em cada lar, entre em cada coração, proporcionando as mudanças necessárias que o próprio Teu Espírito Santo propõe a mudança. Espírito Santo de Deus, invade cada lar, invade cada pessoa. Como voz de muitas águas, eu declaro: o Senhor está vindo com refrigério sobre a vida de algumas pessoas. O Senhor está vindo com refrigério, refrigério. O Senhor vai vir com resposta essa semana. Você está esperando uma resposta, e essa semana o Senhor vai te responder. O Senhor vai te responder essa semana. Você que está enfermo na tua casa, coloque sua mão sobre a sua enfermidade, se você consegue. Coloque tua mão sobre a tua enfermidade.
Isaías 53, coloque a sua mão sobre a sua enfermidade. Isaías 53 diz: quem creu em nossa mensagem? Se você creu na mensagem, foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conheceu o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar, e ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que o seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por culpa, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. E o profeta começa dizendo: quem creu em nossa mensagem? Se você creu nessa mensagem, receba a cura de qualquer doença que for. Doenças respiratórias, seja curado no nome de Jesus. Doenças autoimunes, seja curado no nome de Jesus. Nódulos, seja curados no nome de Jesus. Dores na estrutura óssea, seja curado no nome de Jesus. AIDS, seja curado no nome de Jesus. Depressão, seja curado no nome de Jesus. Câncer, seja curado do câncer no nome de Jesus. Porque é a sua palavra, Deus, e aqueles que creem em sua palavra receberão cura, receberão cura, receberão cura, receberão cura. Porque eu sou uma voz que clama no deserto. Deus me chamou para ser um profeta nessas nações. Deus te chamou para você ser um profeta nessas nações, para você ser uma voz que clama no deserto. Então clame, aonde houver deserto, clame a voz do Senhor, clame a palavra do Senhor. Levante o Espírito Santo como o Senhor soberano naquele lugar. Levante o nome do Senhor como o único nome a ser exaltado e adorado. Proclame a voz do Senhor, proclame a voz de muitas águas sobre esse deserto, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Ele é um Deus, Ele é Deus, Ele é Deus Todo-Poderoso. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de Adore aí na sua casa, adore junto conosco. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus. E Ele não invade o seu deserto. Ele vai te tirar do seu deserto. Ele não invadiu o seu deserto para você ficar no deserto. Ele te tira do deserto. Aleluia. Se você crê nisso, aplauda bem forte ao Senhor, porque Ele é santo, Ele é digno de toda adoração, digno de todo louvor. Receba a nossa palma, receba a nossa gratidão, Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, graças a Deus. Queridos, lembrando vocês, nós estaremos em oração a partir das 9h20, 9h30,
Instagram do Bola de Neve Oficial, nos acompanhe até meia-noite. Estamos encerrando 24 horas de oração. Estaremos lá orando. Conto com a sua presença, se conecte com a gente, gaste esse tempo, tenha tempo de qualidade, que oração não é gastar tempo, é ganhar tempo. Então ganhe tempo de qualidade, estando conosco em oração, nesse finalzinho de jejum que nós estamos fazendo de 24 horas. Amém? Você, que é o mantenedor fiel dessa casa, não esquece de entregar seu dízimo, sua oferta, de nos enviar o comprovante pelo tesouraria.arturnogueira@boladeneve.com ou pelo WhatsApp 981129997. Amém? Se você consegue, dá a mão para a pessoa que está aí do seu lado. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado aí na sua casa. Repete assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Coloca a tua mão no teu coração aí na sua casa. E repete comigo: eu sou a voz que clama no deserto. Eu vou permitir que a voz de muitas águas venha no meu deserto e me tire desse deserto. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, as consolações e as promessas de Deus estejam com vocês hoje e sempre. Como servo e sacerdote de Deus vivo, eu declaro: você é a voz profética dessa geração, você é a voz profética do deserto de muitas pessoas. Que você seja levantado com ousadia para ser usado com poder e grande glória para anunciar que Jesus está voltando. Vai na paz, Deus te abençoe, glória a Deus. Até quarta-feira, Deus te abençoe, eu te amo em Cristo Jesus. Fica na paz, tchau.